Nesse vídeo vamos ver um pouco ainda sobre clock macro e a macro initial, de inicialização, e a macro de background, né? Falar sobre a macro background. Então, se você vir aqui, eu tenho aqui a submacro, que falta ainda ver. Nós vamos ver como que é essa initial macro, a background macro. E agora, antes de mexer nisso aqui, eu vou só fazer uma modificação e explicar aqui sobre a clock macro. Então a gente tem aqui um contador de 0, né, até 65.000 em mudança de 1 em 1 segundo, né, a base de tempo por segundo, conforme foi visto no vídeo anterior. Mas agora, só mostrar uma coisa para vocês. Então, assim, essa clock macro, nós sabemos, né, que ela vai rodar. Então, se nós viemos aqui, ela vai rodar a cada 100 milissegundos, ok? 100 milissegundos ele vai checar aquela rotina, ok? Apesar de ser prioridade low, ok? Se não conflitar com nada, ela vai rodar a cada 100 milissegundos aquela rotina. Então, cada 100 milissegundos executa o que tiver aqui dentro dessa macro. Então, eu quero mostrar uma coisa que eu coloquei, né? Eu coloquei essa parte que nós vimos na aula anterior, eu coloquei aqui fora, né? Então eu tenho a primeira parte, a parte desse temporizador, nesse contador temporizado, ok? E eu adicionei aqui para ficar alternando o bit, né? Se for um número par, ele acende, se for ímpar, ele apaga, né? Mas eu coloquei aqui fora, então a cada 100 milissegundos ele tá rodando, né? Ele tá checando essa parte aqui, né? Tá checando esse código aqui, ok? Então a gente também pode não mudar nada, né? Porque como eu quero mudar se a cada mudança do número, eu não preciso ficar com ele aqui, né? Eu posso... É o mesmo código, mas eu venho aqui... Porque aqui vai cair a cada 10 vezes 100 milissegundos. Quer dizer, a cada 1 segundo ele cai dentro dessa parte aqui, né? Dessa parte do else, né? Na qual... Ok... Olha, então eu só vou levar o mesmo código que tava lá fora e levar aqui dentro. Trazer aqui para dentro. Olha. Ok? Porque enquanto, né? Quando for 1 segundo, ok? Ele vai quando for 1 segundo, ele incrementa e aqui, né? Ele faz a verificação, então, se é par ou ímpar. Então eu não preciso ficar o tempo todo. Então, enquanto, né, a maior parte que ele está checando ainda, quando não tem variação de 1 segundo, ele é mais rápido, ele executa menos código aqui e já sai fora. Então ele não executa tanto código. Então ele vai executar um pouco mais de código quando ele troca 1 segundo. Então tem o mesmo comportamento ainda, né? Não mudei nada. Só explicando que às vezes aí... Do jeito que estava antes, ele sempre passava pelo aquele código, né? Esse código aqui que eu adicionei, ele sempre passava. Agora eu vou fazer a cada 1 segundo, porque na verdade só quando tu atualiza que me interessa, né? Eu fazer a transição de acender ou apagar a lâmpada. Então vamos ver aqui que rodando aqui em offline, né? Eu não mudei nada, né? O comportamento é o que eu estava, né? Ó, ímpar apaga, par acende, então continuando a mesma coisa. Só explicando que ele não fica passando o tempo todo, né? Checando aquela parte do código, se ele não vai mudar ali, né? Se ele não vai mudar, ele vai mudar a cada mudança de 1 segundo, né? Então não me interessa, eu posso dar essas otimizadas, né? Ok? Então, ok, isso é só um detalhe que eu queria explicar. Agora vamos ver o que seria a Initial Macro. É uma macro que quando você starta, né, a sua IHM, ela já vai rodar. Quando vai startar a aplicação, antes, né, ela roda o que tiver. Então, para a gente ver isso funcionando, então vamos pegar aqui. Ó, primeiro, eu vou duplicar esse aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V nesse indicador, né, nesse display numérico. Vou colocar aqui embaixo. E vou trocar só o endereço dele. Vou colocar uma Word 120 para que a gente não está usando a Word 120. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que a macro inicial, quando ela inicia, ela vai pegar a Word 120 e vai colocar o número
999 nela. Então, se aquele display começar antes de partir, daqui a pouco ele mostra 999, significa que ele rodou essa macro inicial, setou aquele valor. E daí, durante o processo de... para a gente perceber, porque senão você desliga e liga de novo, você achou que a última vez ficou 999. Aí vamos supor, depois de 10 segundos, ele troca esse valor para depois, quando eu inicializar novo, ele joga esse valor 99 para eu perceber que sempre está colocando o valor 999, que é a macro inicial, né? Então eu venho aqui na macro, vou só copiar aqui, eu vou vir aqui na macro clock de novo. Então eu vou colocar aqui mais uma verificação. Eu vou colocar se o meu contador, se o meu word de 200 lá for igual, for maior ou igual a 10, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou escrever um outro número aqui, vou escrever o número 9, um exemplo. Vou mudar para a gente perceber que a gente muda depois, né? Durante a aplicação eu mudo. E aqui eu vou dar só o end if. O que eu fiz? Só porque eu starto, a minha initial macro vai colocar 999 para eu perceber que vou fazer alguma coisa no decorrer, quando for maior igual a 10 aqui o número do contador, ele joga 9 lá para perceber, porque daí eu posso parar e iniciar de novo, você saber que é a macro inicial que está jogando o valor lá, ok? Então se eu verificar aqui, vamos ver se está tudo certo ou não. Ok. Isso eu tenho que fechar aqui também, ó. Então vamos iniciar a aplicação. Olha lá. Então funcionou a macro inicial. Ele jogou 999. Aí quando chega na contagem 10, ele vai trocar esse valor. Olha lá, trocou o valor. Então a aplicação já mudou o valor. Então, se eu inicializar de novo a aplicação, ele não está com o último valor, né? Porque eu já mudei ele, ok? Então, se eu parar a aplicação agora e rodar de novo, ele só colocou 999 porque ele rodou a macro inicial. Então, o que você quiser, no primeiro momento, antes de rodar qualquer coisa, se você quiser, o que você quiser fazer, você pode usar a macro inicial. Ela só roda nesse momento inicial. Então, tá claro? Por isso que ela chama initial macro. Ok? Então, a gente só fez umas mudanças para perceber como que funciona. E agora, como é que funciona a macro background? A macro background, ela funciona da seguinte forma. O background, tudo que vai rodar em background, roda no scan da IHM. Então, se eu criar macro em background, ela vai ficar rodando bastante, né? Não é os 100 milissegundos, ela roda no scan da IHM. Então, isso demanda bastante, consome bastante de processamento. Só que é o que ela faz, ela roda mais veloz esse background. Só que vocês lembram que na configuração aqui, ó, quando eu entrei na configuração, eu tenho aqui, ó, background macro update, o ciclo, né? Então, aqui na verdade, não fala de tempo aqui, né? Aqui não vai falar de tempo, aqui é só quantidade de linhas. Então, no manual, só para explicar, eu vou usar o manual. Ele fala assim, ó, suponha que você numa tela você tem 10 elementos, tá aqui, ó. E a macro que você criou aqui de background, ela contém 6 linhas. Só que aquele número de background lá, que eu acabei de mostrar, só é para executar a cada 3 linhas. Então, como é que funciona a execução como é que funciona a execução? Porque todos os elementos que estão numa tela, ela tem atualização em background, né? Então, ela lê o exemplo, a tela tem 10 elementos, ela lê os 10 elementos, então ela processou os 10 elementos, e depois ela executa a macro background, ó lá, a primeira linha, a segunda e a terceira linha. Né, porque eu coloquei 3 lá, e volta a ler de novo os elementos da tela, só para você compartilhar, né, ela não ficar parada lendo, rodando o que está lá em background. Então você coloca a quantidade de linhas, então ela atualiza os elementos, quantos elementos tiver primeiro na tela,
naquela tela, e depois ela vai lá e executa a quantidade de linhas que você definiu aqui para ela fazer. Que nem por padrão ela faz um só. Ela lê todos os elementos na tela, um exemplo 10, no caso que ele falou, vem aqui, roda uma linha só, volta, atualiza de novo, volta que roda a segunda linha da macro, depende de quantas linhas você tem. Então lá ele colocou a configuração, diz que a macro total teria 6 linhas, mas ele colocou o ciclo, a cada ciclo que ele vai checar a macro, ele roda 3 linhas só. Então ele atualiza lá, no exemplo ele falou, tem 6 elementos, então leu 6 elementos na tela, né, atualiza eles, roda a macro, mas roda só 3 linhas. Volta de novo, checa os elementos, faz a leitura dos elementos, depois roda mais as outras 3 linhas. Então rodou as 6 aí. Então ele em duas passagens ele leu, ele fez toda a macro. E aí vai se repetindo, né? Porque background já é em maior velocidade, coisa que você quer atualizar mais veloz. Então é isso, né? Eu só vou explicar como que é o background para vocês entenderem dessa forma, ok? Então nós vimos aí que como funciona, é fácil, né? A macro inicial é quando vai rodar a aplicação, inicialmente ela roda o que tem lá na macro, ok? Eu só mostrei um pouquinho para otimizar, né? A macro, clock macro, só mudando lá, né? O processamento, expliquei no início. Mas é isso, agradeço a atenção.